Então, pessoal, resolvi gravar essa introdução rapidamente, só para falar um pouco sobre qual que é a intenção aqui. A intenção é falar sobre a parte Superset, principalmente sobre ele, também falar um pouquinho sobre PDI e ETL, mas só para suportar a solução que a gente quer mostrar aqui. A intenção é mostrar para a comunidade um pouco sobre a parte Superset, que é um software aí para construção de dashboard. Eu nem de longe eu sou autoridade sobre o assunto. Tudo que eu aprendi sobre o próprio software foi utilizando. Eu sou basicamente autodidata nele, não teve curso, não teve nada. E aí eu venho só trazer um pouco da contribuição só, e trazer de volta para a comunidade um pouco do software. Algum tempo atrás eu falei sobre o processo de instalação da ferramenta Superset, que é da Apache Foundation, né? É uma ferramenta de dashboard aberta, mantida pela comunidade. Hoje eu vou fazer um case muito rápido, vou tentar ser o mais sucinto possível, não ficar um vídeo muito longo, apesar de ter muita coisa envolvida. Fazer um casezinho de utilizar o PDI, o Pentaho Data Integration, para fazer a parte de ETL de um dataset público sobre Covid e utilizar o Apache Superset para fazer os dashboards ou o dashboard. Eu vou utilizar para isso um dataset público do Brasil.io, tá bom? Parece ser um projeto extraordinário, tentando dar visibilidade, publicidade a alguns dados para o público brasileiro. Aconselho a se interarem mais sobre o projeto. Nesse caso, eu vou utilizar um dataset chamado Caso Full, tá bom? Então, como é que funciona o Caso Full? A gente tem aqui a documentação da tabela, tá bom? Então, o que que ela tem? Ela tem cidade, código da cidade do IBGE, data que foi coletado os dados, o número da semana epidemiológica e uma série de outros dados, tá? A gente vai entrar mais sobre essa documentação na hora que a gente vai criando a parte do dashboard em si. Então, a gente vai começar a dar uma olhada nisso aqui, entender o que que é cada um desses dados. É claro que o objetivo é ser o mais sucinto possível. São tanto ETL quanto o próprio dashboard no Apache P7, eles são temas muito extensos. O objetivo aqui é dar uma visão bem superficial e inicial sobre tudo isso, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Esse dataset ele possui dois meios de acesso, então ele possui tanto um CSV completa dos dados, quanto um API, tá bom? Então eu vou passar as duas possibilidades. Por que eu estou passando as duas possibilidades? Porque eu tive algum problema com a API. Ou seja, porque ela é uma API paginada. Então você baixa a primeira página, no final dessa primeira página ele te dá o endereço da próxima página, e aí você vai baixar a página 1, página 2, página 3. Na hora que eu cheguei lá para a página cento e tantos, o CDN cortou minha conexão. Provavelmente ele entendeu que eu estava fazendo uma requisição em loop ou algo do tipo e proibiu. Tem que entender, eu vi que na própria documentação eles falam que eles estão com alguns problemas com relação à API, tá bom? Por excesso de uso, eles até é, sugerem que seja utilizado o CSV, mas como eu já tinha criado a transformação, o job no PDI para acessar a VPI, eu estou disponibilizando ela também, mas temos que entender que talvez a melhor forma seja o CSV. Eu vou deixar o da API porque muita gente às vezes tem dificuldade ou dúvida com utilizar o PDI para consumo de APIs. Então, como é uma API paginada, é basicamente o que vai encontrar por aí. Então, eu acho legal deixar, tá bom? Para fazer o ETL, então, a gente vai utilizar o Spoon, tá bom? É uma ferramenta do Pentaho Data Integration, consigo muito utilizar. O PDI, ele é uma ferramenta da Pentaho, né? Essa aqui é a versão Community. Já utilizei em diversos casos. Ele é mantido pela Hitachi Vantara. Tem muita documentação na internet, tem muitos cursos muito bons. Aconselho a vocês procurarem na comunidade. É uma ferramenta sensacional de ETL. Eu costumo falar que ele é muito mais que ETL. Eu já fiz muita coisa além de ETL com ele. É uma ferramenta sensacional para transformação de dados, tá bom? Então vamos lá. PDI, você tem que estar com o PDI no mínimo funcional e com capacidade de conexão a um banco MySQL. Então, como é que vai ser o nosso projeto? Nosso projeto é a gente vai baixar tanto o CSV quanto acesso a API e vai baixar para um MySQL local, ok? E a gente depois vai utilizar, depois que esse dado estiver local, tiver no nosso MySQL. É claro que o MySQL não precisa estar local, você pode usar o MySQL em nuvem, você pode usar um servidor, por exemplo, se estiver dentro da empresa e tudo mais. Mas aqui, como é um ambiente local, ele vai estar na minha máquina própria MySQL, então eu baixo os dados da internet,
seja em API ou CSV, e depois utiliza o superset para fazer a leitura desses dados e exibição dos gráficos, tá bom? E é um case muito básico do que você vai enfrentar no dia a dia aí com ETL e camada de visualização front-end de dashboards, tá bom? Então, o que a gente tem? Aqui dentro do PDI eu vou disponibilizar, tá bom? Eu fui criar um repositório chamado Covid-19. Aqui tem diversos repositórios meus, então tem um repositório Covid-19, eu vou disponibilizar junto com o vídeo esse repositório, tá bom? Então, o que você precisa ter para funcionar? Você precisa ter um servidor MySQL, no caso aqui é um servidor localhost, eu tenho um banco chamado Covid no MySQL, e o MySQL ele possui dois jobs. Então, um job é de consulta da API, e o outro job é o de consulta do CSV, e o consumo via CSV. Em ambos os casos, que é a primeira coisa, se você nunca trabalhou com PDI, o mínimo que você precisa fazer é ter uma configuração de uma base de dados, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, você vê aqui em View, em qualquer um dos dois jobs, View, Database Connection, você vai ver que vai ter uma base, uma conexão chamada MySQL localhost. Basta você editar ela e adicionar os seus dados. Então, aqui tem um banco de dados chamado Covid, o endereço do servidor é o meu IP local, porta e usuário, tá bom? Se você vier aqui em teste, ele vai falar que tá ok. Eu não vou disponibilizar nem mesmo script de criação, porque o próprio PDI ele tem essa capacidade de fazer, tá? Então, o script de criação das tabelas, a base tem que existir. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um MySQL e uma base chamada Covid. Além disso, tem que estar configurado no PDI. A partir daí, vamos primeiro para a transformação via API. O que ela faz? Ela cria um loop, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, ó, inicia get API. O que é aqui? Ele faz a configuração do endereço da API. Basicamente, aqui tem o endereço da API, ele joga isso para uma variável, tá bom? E aí, a próxima etapa é o seguinte, ele vai entrar no loop e vai fazer o consumo da API. O que é isso? Ele vai utilizar um step de REST client e vai pegar aquela variável que eu salvei no step anterior e vai fazer o consumo dela, vai converter o JSON nos fields e vai salvar a tabela. Não é uma característica do PDI, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que esse aqui é só o nome do step name, qual é a conexão, aquela conexão que a gente criou anteriormente. O target table é a tabela que onde ele vai salvar. Se a gente vier aqui em SQL, ó, ele faz a criação da tabela se ela não existir, tá vendo? Então, como a base de dados está configurada, eu já vou executar por aqui mesmo a criação da tabela. Ele criou a tabela. Então, se a gente for lá no banco, ó, a gente vai ver que a tabela agora existe, tá vendo? É claro que ela não tem nada porque a gente não executou ela. Então aqui tanto ele salva a tabela, como aqui, ó, ele nesse fluxo aqui, o que ele faz? Ele pega o campo next, a gente vou mostrar para vocês mais lá na frente, e salva como se fosse a URL da API. O que é isso? Ele vai vir aqui, ó, e vai fazer a consulta na API. A API vai retornar um JSON. E um desses campos do JSON é isso aqui, ó, é o next, tá vendo? Aqui ele fala qual que é a próxima página, tá vendo? Página 2. E aí ele vai fazer isso em loop. Na hora que ele rodar a página 2, isso aqui são os dados, e ele importar todos esses dados para o nosso banco de dados local, ele vai para a página 3. E assim sucessivamente. Então, como é que funciona? Ele vai entrar, vai fazer o loop aqui, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, configura a conexão. 2, cria a tabela. Então, você vier aqui, ele vai criar a tabela. A gente já criou, não precisa. Bom? Então, basicamente, o job de API está certo. Então, ele vai vir aqui, vai consumir a API e vai pegar, vai baixar os dados para o nosso MySQL local e vai pegar qual que é a próxima página. E aí ele vai entrar, vai verificar aqui, ele vai fazer uma verificação, tá vendo? Ele vai olhar se o campo de URL é vazio. Se ele não for vazio, ele entra de novo, consome e pega a próxima página. Ele vai fazer isso até acabar. Então, se a gente der um play aqui, ó,
já começou a consumir a API, tá vendo? Então, se a gente vier aqui no MySQL, aquela tabela que não tinha nada, já começou a ser populada, tá vendo? E é isso aí, ele vai rodar até chegar ao final. Eu vou parar aqui porque, tá vendo? Ele vai, roda, ele já está na página 2, depois aqui já está na página 3, depois já está na página 4 e assim sucessivamente. Isso aqui demora um pouco. Eu gostei muito dessa opção aqui, eu vou parar, que é a importação do CSV, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, ó, esse aqui é um job, tá, gente? Eu vou até fechar ele aqui para não confundir. Esse aqui é um job de API. Mas eu também criei um outro job. O que, que ele faz? Ele vem aqui na Brasil API, ó, Brasil.io, baixa esse dataset completo, tá bom? Dataset aqui, ó, caso full, e importa o CSV que está dentro dele. Ele é muito mais rápido, porque lá ele vai, lá na API ele tem paginação e tudo mais, e aqui ele só vem lá, baixa tudo e salva. Então, o que, que você precisa fazer? Tem que ter uma configuração muito básica aqui, que é o caminho do CSV. Tá vendo? Então, ele fala aonde ele vai salvar o CSV. Então, esta pasta precisa existir. Tá vendo? O meu já está até baixado aqui. Eu vou até excluir para mostrar para vocês que ele vai baixar novamente. Então, aqui você vai configurar. No meu caso, aqui está c2.temp, caso full.csv.gz, que é o arquivo que ele vai baixar, e qual que é o caminho, que é só c2.csv, c2.temp. Esse arquivo tem que existir, essa pasta ou esse caminho tem que existir aí na sua máquina. Se você quiser modificar para um arquivo qualquer, um caminho qualquer, ou você quer simplesmente a pasta no C2 pontos. E aí depois ele vai baixar, utilizando um step HTTP, ele vai baixar o arquivo lá para o diretório caminho e vai importar esse CSV, ok? Vai importar aqui o CSV. Ele usa o step de importação, então ele pega o caminho.csv, tá vendo? Gera, esses aqui são todos os campos que possuem dentro do CSV e ele faz o output. Assim como a gente fez na API, a gente vai fazer aqui também, que é criar a tabela, tá vendo? Create tabela, create table. Para isso tudo funcionar, basta, mais uma vez falando, né? Basta ter a conexão. E agora se a gente vier aqui, ó, eu já tenho a tabela do CSV. Está vazia porque a gente não rodou nada ainda. Vou mostrar para vocês como é que é bem simples, então vamos lá. A gente der o play, o que, que ele vai fazer? Ele vai baixar o dataset, então aquilo que eu tinha deletado ele já está aqui, tá vendo? Ó? Ele baixou o dataset e agora ele já começa a importar esse dataset. Então toda vez que eu der esse play, o que, que vai lá? Ele baixa a última versão do arquivo full e importa, baixa e importa o CSV que está dentro dele, tá bom? Tudo automaticamente. Vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui fosse já baixou, tá vendo? Na verdade ele tá dando carga ainda, são quase 400 mil linhas. Isso aqui você poderia transformar isso aqui num job de execução diária, por exemplo. Então todo dia você roda esse job meia-noite, ele vai lá, pega a última versão do arquivo, baixa e importa novamente para a sua tabela e para depois, a partir disso, o seu dashboard que vai consultar essa tabela vai estar sempre atualizado, tá bom? Eu vou deixar aguardar concluir esta importação e aí a gente já vai agora efetivamente passar para a parte do Superset ou dos dashboards, visto que a parte do ETL está tudo pronto, somente isso. Então, para quem tem dúvida, sugiro pesquisar sobre o PDI, tá bom? E além disso, é claro, eu vou deixar disponível esse repositório completo para quem quiser aí utilizar ele normalmente. Então, seguindo aqui, a gente vai primeiro para o básico do Superset para ele conectar no MySQL. Eu já estou aqui no meu Superset instalado. Lembrando que eu tenho outro vídeo sobre a instalação do Superset. Se alguém chegou até aqui primeiro nesse vídeo, aconselho a voltar para o outro e passar pelas etapas de instalação. Então, basicamente, isso aqui é a interface do Apache Superset, tá? Eu vou entrar com o usuário e senha que eu criei ali quando eu instalei ele. Então, essa aqui é a interface padrão dele. O que a gente basicamente vai fazer nesse vídeo? É criar alguns charts e depois criar um dashboard baseado nesses charts, tá bom? Eu vou dar uma passada rapidamente na interface para vocês entenderem o que tem aqui. Então, aqui a gente tem segurança, a gente consegue listar usuários, ok? Só tem usuário administrador criado por default.
Se eu quisesse criar um novo usuário, é só vir aqui e criar esse usuário. E eu tenho uma lista de rules. Na verdade, são como perfis ou papéis dentro do sistema, tá bom? Ele vem com perfis pré-estabelecidos e você pode criar um novo perfil, inclusive. E ele é baseado nos métodos, tá bom? Então, se a gente entrar aqui... São as permissões, tá vendo? As permissões são baseadas nos métodos da API dele. Se tem uma coisa que é um pouco complexa, é criar novas rules, tá bom? Então, normalmente a gente utiliza as rules existentes e a gente quiser criar alguma coisa, alguma permissão específica, ou seja, eu vou ter um grupo de usuários que ele vai ter acesso a fazer exploração dos chats, algumas coisas que eu vou mostrar mais pra frente. Normalmente o que a gente faz? A gente dá uma cópia na role principal, ou na pública, ou na alpha, na gama, e a partir disso edita ela e atribui aos usuários, tá bom? Nessa parte de manage, annotation layers e CSS template, eu não vou entrar nisso agora, que é um pouco mais complexo, nem das queries. Isso talvez vai ficar para um próximo vídeo onde eu aprofunde mais sobre o assunto. Aqui é impossível importar dashboards, então você pode criar dashboards, exportar eles e depois importar os mesmos, tá bom? Aqui vem um item muito essencial para a gente, que acontece, as configurações de source. Então aqui a gente vai adicionar aquela database que a gente criou, chamada COVID lá do MySQL, e as tabelas que a gente criou, tanto a da API quanto a do CSV. Por padrão, eu vou utilizar a API que a gente criou a partir da ETL do CSV, porque aqui tem menos chance de alguém for fazer em casa ter algum tipo de problema, tá bom? Então vamos primeiro por parte, database. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma conexão do Superset com aquele MySQL, tá bom? Só você vir aqui em mais, aqui tem as configurações. Então aqui em Source é onde a gente vai fazer as configurações padrão da nossa base de dados. Primeira coisa, aqui utiliza um padrão de string de conexão, um R do SQL Alchemy. A gente consegue buscar isso na internet, muito fácil, tá bom? Com essa sintaxe. Eu vou passar a sintaxe do MySQL aqui, mas é basicamente a mesma para todos. Então é o drive, usuário, a senha, no meu caso aqui, é uma base local, tá sem senha, nunca faça isso numa base de produção, tá bom? Isso aqui é como SQL local, ele é sem senha, arroba, o IP do servidor, no meu caso 127.0.1, que é o endereço local, barra a base. Então é o drive, como se fosse um drive PostgreSQL, aqui seria PostgreSQL, barra, usuário, senha, arroba, o endereço do servidor, barra base de dados, tá bom? Tá vendo que ele deu ok? O que você precisa para chegar até aqui? Você precisa, então, na verdade, se você instalou através do meu vídeo anterior, você vai precisar fazer a instalação desses itens aqui posterior. O que é? Esse é o drive, a lib, né, do cliente MySQL para o sistema operacional e o MySQL client para o Python, que é o compilador que roda o Superset. Então, você vai dar um sudo apt-get install lib-mysql client-dev para instalar, dar suporte ao sistema operacional ao MySQL, e depois você vai dar um pip3 install MySQL client, que ele vai dar suporte ao Python, ao MySQL, tá bom? Feito isso, você vai conseguir fazer, você vai vir aqui em Data Source, vai conseguir adicionar o database, o endereço. Aqui são algumas configurações, tá bom? Então, existe uma ferramenta de exploração para script de SQL. Eu não sei se eu vou abordar ela nesse vídeo que eu estou passando agora, que ela é um pouco mais avançada. Talvez eu faça um dashboard só baseado numa query, para vocês entenderem. Que a gente pode fazer, vou mostrar ali, você pode criar um chart diretamente a tabela que a gente vai adicionar. Primeiro a gente vai adicionar a database, depois vai adicionar a tabela, mas eu posso criar uma query também e fazer um chart baseado na query, tá bom? E aqui tem uma série de parâmetros, mas para o que a gente vai fazer agora, a gente precisa só colocar o database, qual que é a URI, ok? Testar para ver se está tudo certo e salvar. Feito isso, ele criou a base de dados, ele criou
o source da base de dados e agora a gente vai adicionar a tabela. Então a gente tem aquela tabela aqui, ó, Covid, Brasil, aí o Covid CSV. A gente vai pegar essa tabela e vai adicionar aqui, ó. Então o database é aquele database, esquema não tem, a gente não tem um esquema padrão e a gente vai colocar só no table name a tabela. O que ele faz? Automaticamente, então se a gente vem, aqui está o banco, né? O database e aqui está a tabela que a gente acabou de criar. Se a gente editar essa tabela, você vai ver que em colunas, ó, ele já adicionou todas as colunas presentes na tabela. Então ele lê a tabela e adiciona as colunas da tabela para a gente, tá bom? Além disso, tem as métricas aqui e tudo mais. É isso, essa é a configuração básica, tá bom? Então a gente já tem acesso ao banco, a gente já tem a tabela e agora a gente vai partir para a criação de um chart. Então nós vamos começar a criação do nosso primeiro chart. O dashboard é composto de diversos charts, né? Então a gente vem aqui em charts, no mais, adicionar um novo chart. Eu vou escolher qual que é a tabela, tá vendo? Então eu vou adicionar aquela tabela que a gente criou a tabela a partir do CSV. Na escolha da visualização a gente tem diversos tipos de visualização. Eu vou fazer algumas dessas visualizações, é claro que não dá para fazer todas. Eu vou começar aqui por Policy Country Map, que é o gráfico baseado em mapa mais simples que a gente possui de ser feito. Existem diversos que são baseados em latitude e longitude. Normalmente eu faço enriquecimento das informações de endereço ou estado, cidade com latitude e longitude. A gente pode utilizar uma API do Google Maps para fazer isso, por exemplo. Talvez eu faça isso até num vídeo futuro para mostrar como é feito, mas seria extremamente demorado fazer. Então, aqui a gente vai fazer utilizar uma opção de mapa que ele faz? Ele pega região, estado ou cidade, região, estado, tá? E baseado na ISO 3166. Se a gente buscar no Google ISO 3166 Brasil, a gente vai achar aqui na Wikipedia quais que são os códigos referentes, códigos de estado baseado na ISO, tá vendo? Então o que acontece? A gente vê BR-AL, ele vai entender como Alagoas. Esse é uma padronização ISO, para quem conhece, tá bom? E aí o que a gente precisa fazer? A nossa transformação, ou seja, o CSV que a gente baixou, ele não possui essa informação, ok? Então o que eu fiz? Isso é basicamente enriquecer dados. Então se a gente olhar para ISO, o que a gente tem? A gente tem o código do estado, como a gente conhece, o código da UF, né, da Unidade Federativa, precedido de BR traço. Então, o que eu fiz? Eu criei lá na transformação que vai estar disponível para vocês, esse acerta estado ISO. O que ele faz? Ele executa um script que ele só altera e adiciona a coluna state ISO. Então ele vai lá e pega todos os estados de forma distinta da tabela que a gente criou, adiciona aquela string que vai concatenar com o estado, né, que é o BR traço, ele concatena os campos e dá um update na própria tabela. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu crio um campo novo na tabela que é proveniente do CSV, depois eu adiciono, eu concateno BR traço com o F e crio um novo campo baseado nisso. Isso é basicamente enriquecer dados. Aqui a gente está enriquecendo de uma forma muito simples. Eu poderia, por exemplo, enriquecer esses dados, utilizar o estado e a cidade, por exemplo, pegar latitude e longitude utilizando a API do Google. Nesse caso, a gente está só enriquecendo para chegar nessa configuração aqui da ISO, ok? E aí o que vai acontecer? Nós criamos um campo novo na tabela, então se a gente entrar aqui na tabela, ele não existe ainda lá no source do Superset. Então, vou imaginar o seguinte, nós executamos o nosso script, ele criou a tabela, o que a gente precisa? Ele criou o campo na tabela e atualizou esse campo com BR traço
o nome do estado. Então agora o que a gente precisa fazer é vir aqui, Sources Table, marcar a tabela e aqui em ações, colocar aqui, ó, Refresh Metadata. O que ele vai fazer isso? Ele vai lá na tabela, ver se tem algo novo na tabela e vai adicionar a nossa tabela. Na hora que eu entrar aqui, ó, ao campo que a gente criou, está aqui disponível. E a gente pode utilizar esse campo agora no chart, no gráfico do mapa. Então a gente vai selecionar o Brasil, desculpa, a tabela, vai pegar aqui, ó, Country Map, Create New Chart. Aqui, ó, ele sempre traz, ele tem as colunas que ele reconhece como temporais, tá? Então o que a gente vai falar? A gente vai falar que ele não vai fazer nenhum filtro de data. Por quê? Nós vamos criar um campo específico para filtrar competências e muito mais. Aí eu vou mostrar lá para frente. Então, basicamente, esse chart que a gente quer criar é para não ter filtro de data. Aqui a gente vai falar, olha, de onde ele vai tirar aquela informação. De onde que ele vai tirar? Ele vai tirar do campo que a gente criou, que chama State ISO. Qual que é o country name? A gente vai pegar Brasil e vai mandar rodar a query. Então ele pegou aqui, ó, o total. Detalhe, ele está contando, só dando um count, ou seja, contando registro. A gente não quer que contra registro, a gente quer contar a métrica, que a métrica seja o número de mortes. Então a gente vai colocar aqui, ó, new death. Então o que vai ser new death? A gente vai dar um SANS new death. Então o que acontece? Agora ele está somando. Mas se a gente for olhar lá no nosso dataset, o que a gente tem? Ó, new death. Número de novos óbitos desde o último dia. Note que caso is repeated seja true, esse valor sempre será zero. E que esse valor pode ser negativo caso o CES remaneje casos de um município para o outro. Então o que acontece? Se ele for, aqui tem um is repeated, o que acontece? Se o dado não for publicado, eles trazem o último dado. Mas especificamente para novas mortes, ele fala que se o dado for repetido, o valor vai ser zero. Então não faz diferença para a gente. Pode simplesmente somar as novas mortes, que não vai fazer diferença. Uma coisa que me chama a atenção é isso aqui, ó. Place type. Place type pode ser cidade ou estado. E aqui, nosso gráfico é por estado. Então, o que acontece? Além de somar as mortes, a gente tem que adicionar um filtro. Qual que é o filtro? A gente só quer que o place type for do tipo state. Então, a gente vai somar todas as novas mortes, aonde o registro, então se a gente entrar na tabela aqui, a gente vai ver isso, ó, onde o registro pode ser por cidade ou por estado. Então, aqui, ó, no place type foi igual a state. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar qual que é o campo ISO, que é o campo que a gente criou, State ISO. A gente vai falar que a métrica é uma soma das novas mortes. E no filtro, a gente vai falar que o place type is equal, ou é igual a state. Na hora que a gente fizer isso, ele vai filtrar somente as ocorrências do estado. Além disso, a gente tem aqui um number format, que é legal, que é na hora que a gente passa o mouse por cima e está dando ali, ó, 5.53K. Ou 19.6K, que é 19.600 K de quilo ou vezes 1000. Então aqui a gente pode falar como a gente quer que esse número seja exibido. Por exemplo, posso falar que eu quero ele arredondado em 4 casas. E aí ele vai exibir o número cheio, tá vendo? E não mais ele em forma de K, tá bom? Isso aqui ele chama, tá vendo? D3 Format. É uma lib JavaScript para formatação de números, tá? Existem diversos tipos. A gente tem moeda, entendeu? A gente poderia falar que a gente quer, por exemplo, em moeda, ele ia trazer o valor de moeda, mas esse caso aqui a gente quer um número inteiro, então seria o 4R. Existem diversas, se você buscar por D3 Format na internet, você vai achar o help da própria biblioteca JavaScript, ele vai te mostrar isso tudo. Então, basicamente, nós criamos um mapa de novas mortes. Então a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó, eu vou chamar isso aqui de mortes
por estado, ok? E vou salvar. Além de mortes por estado, a gente olhar aqui, a gente tem de novos casos confirmados. Então a gente poderia fazer isso também. Então eu vou dar só um save as aqui, que a gente costuma fazer, chamar aqui de novos casos por estado. Dessa forma, eu dupliquei o gráfico e agora basta eu vir aqui, em vez de eu somar as novas mortes, eu vou salvar as novas confirmações. Realmente, eu alterei de new confirmed, novas mortes para novos confirmados, salvei e executei. E agora é só salvar, né? Agora a gente não precisa mais sobrescrever, salvar como. E aí se eu venho em charts, eu tenho mortes por estado. E eu tenho novos casos por estado. Vamos para o próximo gráfico. Então agora nós vamos criar um tipo de gráfico, de chart, muito específico, que é do tipo filtro, ou seja, ele vai filtrar o nosso dashboard. Até antes de entrar nesse chart, a gente vai fazer o seguinte, existe uma característica muito legal do Superset que a gente consegue criar colunas que são baseadas em sintaxe SQL. Por exemplo, eu quero criar uma coluna chamada competência. Ou seja, o que é competência? É mês e ano e mês. Ok? Ano e mês da tabela do campo date. Então eu tenho um campo date que é quanto o dado foi colhido. A gente vai olhar lá no nossa documentação date, data da coleta dos dados. Está no formato ano, mês e dia. O que eu quero? Eu quero tratar sua competência, então eu quero só ano e mês. Então como é que eu faço isso? Eu vou criar uma coluna em tempo de execução que seja um date format de ano e mês, ok? Como é que a gente faz isso? Se a gente for olhar no MySQL, seria mais ou menos assim, select date format, o nome do campo, no nosso campo chama date, e o formato é y-percent mês. Então, ano, mês. From limit 10. Então, seria basicamente isso. Ano barra mês. Então, o que a gente pode fazer? A gente pega esse dado, ok? Vai vir aqui no Superset, a gente vai criar uma coluna. Como é que essa coluna vai chamar? Competência. Verbos name. Aqui eu posso dar um nome que tenha, por exemplo, acento, tá bom? Seja Aí no tipo, qual que é o tipo? Ele é do tipo varchar. Então tem quatro caracteres do ano, um traço e mais dois. Então 4 mais 3, 7. Aí vai ser varchar, eu vou colocar varchar 8. Qual que é a tabela? É a tabela Brasil, aí o Covid, CSV. E aqui eu vou colocar a expressão. Qual que é a expressão? Date format, date, ano, traço, mês. Ok? E salvo. O que ele fez? Ele criou meu campo competência. O que é meu campo competência? É basicamente a sintaxe SQL que eu adicionei. Então eu venho aqui e vou criar um novo chart, tipo do chart, o data source, o filtro, eu vou adicionar o tipo do gráfico, vai ser um gráfico de filtro, mando adicionar. Fazer o mesmo esquema do outro, eu vou falar que ele não possui filtro por data, e aqui eu vou adicionar quais que são os campos de configuração. Então eu vou pegar a coluna, ó, competência, ok? Não tem default, eu vou falar que ela vai ser de forma ascendente, eu vou até marcar para ela ser descendente, e vai ser possível selecionar mais de um botão, eu posso falar que mais de um é o valor, então eu posso selecionar 2 ou 3 competências, eu posso adicionar um search all, e eu posso falar que ele é requerido, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar. Aí apareceu, esse aqui vai ser o filtro.
Vou colocar aqui que ele também não é um filtro de data, depois eu vou explicar. Aí a competência vai estar lá, tá vendo? Ó? O que é isso aqui? A gente está dando uma visão muito superficial do Superset. Mas o Superset ele é feito como ferramenta de exploração de dados, tá? Então você poderia entregar isso para sua equipe de analistas, por exemplo, e eles conseguirem trabalhar como se fosse um self-service BI, tá bom? Então se a gente vier aqui, ó, view query, o que ele vai acontecer? Ele não vai aparecer. Dependendo de onde você entrar, alguns gráficos, alguns charts, ele vai entregar isso. Ele te entrega qual foi a query executada, ok? Qual que foi a query executada aqui? Você vai ver que ele executou aquela instrução que a gente colocou lá. E aí ele vai permitir, tá vendo? Ó, diversas seleções. E aí a gente pode adicionar mais de um filtro. Por exemplo, eu vou adicionar aqui cidade, ok? E eu vou falar aqui que o label dele é cidade. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer competência, ele vai trazer cidade. Além disso, eu posso adicionar também o que? Estado. State. Estado. E eu posso falar, por exemplo, que eu quero que o estado seja primeiro que a cidade. Aí ele vai trazer competência, estado e cidade. Além disso, eu posso falar que se ele vai ter um filtro de data ou não. Eu vou até deixar esse filtro aqui para depois, porque nesse filtro, além da competência, ele é um filtro do tipo, eu quero só o último mês, último dia, último mês, última semana, último quadrimestre, último ano. Eu posso marcar datas ou datas relativas, os últimos 7 dias, algo do tipo, tá bom? Ele fica no filtro por default. E aí, aonde a gente vai utilizar isso? Agora parece um pouco sem local, mas na hora que a gente colocar este filtro no nosso dashboard, a gente vai utilizar ele para filtrar todos os outros campos, entendeu? Então aqui eu vou chamar de filtro geral. A gente salva ele como filtro geral e pronto. Então, se a gente vier aqui em charts, a gente já tem filtro geral e os novos charts, e os outros dois charts. Vamos para o próximo. Então, seguindo com os nossos criações, nossos charts aqui, a gente vai criar um novo chart que é um tipo de chart numérico, ou Big Number with Trends. Eu vou mostrar aqui, acho que fica mais fácil. Por exemplo, a gente vai fazer dois Big Numbers. Um de total de mortes, outro de total de confirmados. Então, a gente vai vir aqui para selecionar Brasil, data source, né, que é o Brasil aí, o Covid-CSFR. E aqui no table, ou no qual que é a visualização, o tipo de visualização, a gente vai selecionar Big Number with Trend Lines. E aí, o que a gente vai fazer? E ele basicamente ele vai dar um número, ok? E vai aparecer uma linha pela data. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer aquela configuração de sem filtro, mas aqui tem uma modificação. Eu quero agrupar não por data, mas eu quero agrupar por semana. Ok? Então ele vai me trazer por semana. A gente já começa a ver. Ok? Mas qual que é a métrica? A métrica é não o count asterisco. Eu quero novas mortes. Então, new death. Sun, new death. Aquilo que a gente já conversou lá, a gente já mostrou no outro. Então ele está me mostrando ó, o acúmulo, o gráfico de mortes. E aqui ele traz o valor da última semana, por semana. A gente pode, no valor aqui, fazer igual a gente fez no outro, se a gente quer esse valor. Tem um valor que eu uso normalmente é 0.0F. É isso, 0.0F. E ele vai trazer um número absoluto para a gente de morte. Então, utilizando o Big Number with Trends, a gente pode fazer algumas modificações e algumas configurações. Por exemplo, eu posso configurar por semana, igual a gente viu, e ele vai agrupar as mortes por semana.
né, a métrica por semana, falar as mortes por semana é muito ruim, ele vai agrupar as métricas por semana. Aqui a gente tem que utilizar algumas, a gente tem que ficar atento a algumas coisas, por exemplo, o place type ele tem que ser igual a estado, então se a gente for olhar lá na documentação ele fala o place type pode ser cidade ou estado. Por que é importante marcar é, estado? Porque se deixar sem nada ele vai duplicar, ele vai mostrar tanto as mortes por cidade como por estado, tá bom? Então isso é importante. Então a gente vai falar aqui as mortes por estado. A gente poderia falar, por exemplo, que o grão seria por dia, e aí ele ia quebrar, tá vendo? Ó, por dia, e a gente conseguiria ver, por exemplo, o pico que foi 1.400 mortes registradas em 4 de 6 de 2020. A gente vai deixar aqui por semana. E a gente vai rodar. E aqui a gente vai chamar de total de mortes registradas. Além disso, a gente pode colocar também, eu vou salvar como, chamando ele de total de novos casos registrados. E aqui eu salvei como, é só aproveitar o gráfico, né? E aqui, em vez de eu utilizar esse campo, eu vou utilizar o de novos confirmados. Vou salvar. E aí ele vai, a gente consegue ver a ascendência. E a gente vai salvar. Então a gente já a gente já tem mais 2 charts para compor o nosso gráfico final. Então seguindo com um dos nossos charts agora, eu vou criar um tipo de chart que é uma tabela. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra característica do Superset, que além de criar, se possível, criar novos campos, é possível criar novas métricas baseadas em queries. Então eu vou vir aqui em Source Tables, vou editar a tabela em questão, vou vir em métricas e vou adicionar uma nova métrica. Eu vou chamar essa métrica de novas mortes registradas. Eu vou falar que ela é do tipo int, porque ela vai ser inteira, e a expressão é um sum new deaths. Ou seja, eu vou somar o campo new deaths. E aí vou falar com a tabela e vou falar que a formatação é o .0f, que ele tira as casas decimais e aí vai reconhecer somente como inteiro, ok? Além de novas mortes registradas, eu vou criar uma nova meta chamada novos casos registrados. Falar que o type é int, que a expressão é sum new. Deixa eu ver. Isso mesmo. Tabela, a mesma formatação e vou salvar. E aí eu vou vir aqui no gráfico, vou adicionar mais um gráfico, vou selecionar a tabela. A visualização nesse caso vai permanecer, é o table mesmo. Eu quero fazer uma visualização em formato de tabela. Vou falar que ele não vai ter filtro de data, vai ser do tipo agregação e eu vou agrupar por estado. E aí qual que é a métrica que eu quero? Eu quero a métrica, aquelas 2 métricas que eu criei. Novos casos registrados e novas mortes registradas. E aí o que acontece? Ele vai montar uma tabela, ok? Com aqueles dados. Por que eu criei a métrica? Só para o nome aqui sair bonitinho, tá vendo? Porque se eu selecionasse, por exemplo, diretamente aqui o new death, por exemplo, eu poderia marcar um sum, só que ele ia sair com o nome desse jeito, ó. Sum new deaths. Então eu não quero, eu quero sair com o meu alias, tá bom? E aí ele vai aparecer bonitinho lá. Inclusive, eu vou salvar isso aqui, chamar de total por estado, ok? Total geral por estado. Total geral
por estado. Vou salvar. E aí, por exemplo, aqui eu não quero que pareça state, eu quero que pareça estado. O que eu preciso fazer? Eu venho aqui na tabela, edito ela, vou na coluna state, edito a coluna state, falo que o verbose name dela é estado. E aí, lá no chart total geral, ele vai aparecer estado, ok? Além disso, agora eu quero, no caso aqui, estados eu vou trazer tudo, mas municípios, se eu trouxesse todos, ia ficar muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar como, vou chamar top 20, top 20 cidades, ok? Vou pegar só as top 20 cidades. Então, aqui, ao invés de eu trazer estado, eu não trago mais estado, eu trago cidade. E aqui, ó, no limite, o que eu falo? Eu quero só os 20. Então, eu vou trazer uns 20 de forma descendente. Então, ele vai pegar as top 20 cidades de forma descendente e me trazer somente elas. Tá vendo? Tá vendo? Mas aqui tem um seguinte, tem um campo, no filtro. No filtro, aqui eu tenho que colocar o place type. Então, aqui, place type igual a cidade. E aí ele só vai trazer aonde for do tipo cidade, ok? Eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que agora para voltar no total geral por estado e adicionar o place type também. A gente tem que lembrar disso. Para esse conjunto de dataset, place type igual a state. E aí ele só vai trazer por estado para não duplicar. Então a gente já tem aqui o tipo de visualização agora por tabela, como se fosse uma tabela. Aí que a gente pode fazer inúmeras configurações, tá bom? Então, algumas customizações, a gente pode colocar para ele paginar, a gente pode colocar uma caixa de busca, olha, para ele buscar alguns dados, é bem legal. A gente pode tratar algumas questões de alinhamento e tudo mais, mas por enquanto ele vai ficar somente dessa forma. Então, essa é a visualização de tabela. Vamos para a próxima. Então, seguindo aqui tentando finalizar, até para entender, mas existem inúmeros outros tipos de gráficos, ok? Eu vou colocar só mais uns dois aqui, umas linhas e umas barras e talvez uma pie, né, um donut, só para mostrar algumas visualizações, mas até porque o vídeo já está bem extenso já, a gente ir para a configuração final que é a montagem do dashboard. Então a gente vai criar aqui, selecionar mais uma vez o data source, eu vou escolher um pie chart e mais uma vez não selecionar nenhum filtro na métrica. Eu vou escolher novas mortes registradas. No filtro eu vou colocar o place type, eu vou colocar state para só trazer as mortas a nível de estado e eu vou falar que eu quero que agrupe por estado. E aí eu vou pegar todos os estados. Desculpa, vou dar um run. E aí ele vai trazer por estado, tá vendo? Então a gente vê aqui que, deixa eu ver se eu consigo customizar. Aqui eu vou colocar os ponto 0F. Para ele mostrar as mortes completas. Então a gente consegue ver que 1/4 das mortes estão em São Paulo. De forma gráfica, qual que é a representação? Então eu já colocar aqui estado. E aí a gente poderia, por exemplo, criar um gráfico pegar um gráfico de barras que seja por time, por tempo. Então, eu ia falar que o grão aqui, na verdade, são semanas. A gente quer filtrar place type igual a state. Eu quero agrupar o estado. E a métrica é os novos casos. Então ele vai trazer aqui por
do que last week. Vou colocar no filtro. Deixa eu ver como é que fica. Ficou muito grande o gráfico. Aí ele vai trazer, porque, deixa eu colocar por mês. Aí ele vai mostrar janeiro, março, abril, maio, junho e julho. Então o que eu vou falar? Eu vou colocar geral. Aí vai mostrar por gráfico geral quantos foram os casos confirmados casos confirmados por estados em 2020. Eu estou só mostrando as possibilidades, tá? Até porque o vídeo já está muito longo, mas é só para vocês entenderem a viabilidade de gráficos. Vou mostrar um gráfico agora, que esse aqui é muito legal. Eu vou falar que ele não possui filtro, a hierarquia é estado, depois cidade. E aí eu vou falar que eu quero contar por novos mortes registradas. Onde filtro? Vou colocar cidade. Então eu consigo ver que no estado de São Paulo, tá vendo? Eu tive 27% das mortes em São Paulo, e aí a gente consegue ir quebrando, tá vendo? Então, desculpa, estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E aí eu consigo ver, ó, na cidade de Guarulhos quanto foi, e aí a gente consegue saber os totais, tá vendo? Então aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, foi 9,7% total. São Paulo corresponde a 11% total geral e o 47%, 44% do próprio estado, e assim por diante. A gente consegue ver, é um gráfico muito legal. Então a gente coloca aqui geral por estado barra cidade. Ok? E aí a gente agora fecha com essa quantidade de gráficos, e agora a gente vai fazer a última etapa, que é a montagem do dashboard. Então, seguindo com a etapa final aí, que é o mais legal, o mais importante também, é a criação do dashboard em si, que é reunir todos aqueles gráficos que a gente fez num único local. Então a gente vai vir aqui em dashboard, no maisinho aqui, vai dar um nome para esse dashboard, vamos chamar painel covid Brasil.io, que é o dataset. E aí a gente pode dar uma série de outras informações aqui, mas eu vou só salvar. E a gente vai entrar dentro do dashboard, vai dar um edit e vai começar a adicionar. Primeira coisa que a gente faz normalmente, eu adiciono linhas e depois as colunas. Então eu vou adicionar linhas. E a partir dessas linhas, por exemplo, eu vou colocar aqui no cantinho, eu vou colocar ele funciona Ctrl Z, muito legal. Então eu vou colocar aqui 3 colunas. O que eu vou colocar na primeira coluna? Eu vou colocar o filtro. Então eu vou trazer, basicamente arrastar e colar, tá vendo? Eu vou colocar o filtro. Do lado do filtro eu vou colocar os big numbers. Eu vou colocar visualização. Vou pegar pela visualização. Aqui, ó, casos confirmados e total geral de uma. Ok? Embaixo disso eu vou trazer casos por estado. Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer 2 gráficos aqui, ó. Um de casos, total de casos por estado, e outro de mortes por estado. Gente, existem regras para fazer visualização de dados,
contar uma história. Esse aqui não é o objetivo, tá mostrando aqui é o que é possível fazer. Claro que você tem que atentar em aspectos, ter uma sequência lógica de entregar informação e tudo mais. Então, agora a gente vai colocar aqui embaixo, ó, as tabelas. Então, eu vou adicionar as duas tabelas. Essa tabela e o top cidades. As duas tabelas. Depois disso, eu vou adicionar o que? Geral por estado. Casos confirmados e mortes registradas. Acho que já foi tudo. E aí, o que a gente pode fazer aqui e agora é salvar. Ok? Então, basicamente, está aí o nosso dashboard final. Não é o mais bonito do mundo, mas ele consegue ilustrar bastante o que é possível fazer. Lembrando, tudo baseado em soluções abertas, desde o PDI até o Superset. Então, a gente consegue fazer isso aqui sem nenhum tipo de custo, tá bom? E aí, agora eu vou mostrar um pouquinho sobre os filtros. Então, o que acontece? A primeira coisa, tem que editar aqui, vir em filtros e falar que todos os filtros se aplicam a todos os gráficos, já está até tudo marcado. Então, tá bem tranquilo. Então, eu falo que os filtros se aplicam a tudo. E aí, eu vou aqui, por exemplo, eu falo o seguinte, eu quero pegar só o estado de São Paulo. E aí, mandar aplicar o filtro. O que ele vai fazer? Ele vai buscar nos filtros todas as informações. Por que está zero? Porque na última semana não tem nada sobre, não tem dado do estado de São Paulo, porque a última semana é a semana, provavelmente a semana que a gente está, que é de 19 a 25, tá bom? Então não tem. Mas aí ele filtrou todos os outros gráficos, tá vendo? Tudo pelo. Isso que é legal. Então você consegue combinar gráficos. Eu poderia falar, por exemplo, da competência número 6, por exemplo. Ele vai fazer o filtro somente pela competência e pelo estado de São Paulo, tá vendo? E aí eu poderia falar, eu quero São Paulo e Minas Gerais só para comparar os dois e manda aplicar. Ele vai fazer São Paulo versus Minas Gerais, tá vendo? Eu consigo, ele vai aplicando isso para todos os gráficos. Algumas coisas legais, por exemplo, se eu vir aqui eu consigo exportar o CSV desse gráfico, ele vai exportar um CSV só com aquela informação do gráfico. Além disso, eu posso fazer o download da imagem, que é algo bem legal. Se eu quisesse uma imagem, utilizar essa imagem em algum lugar, olha, que é algo bem legal. Além disso, eu posso explorar esse mapa, tá vendo? Desculpa, esse gráfico. E aí a gente pode trabalhar, ele traz os filtros, tá vendo? Eles falam que são os filtros temporários. E aí a gente pode adicionar mais informação aqui. Além disso, eu consigo ver o resultado, eu consigo ver a query. Eu consigo ver a query que ele executou no banco, tá vendo? Para chegar naquele resultado. Então ele serve com uma ferramenta de analytics também. Se você tiver mão de obra capacitada, capaz de trabalhar nele, a pessoa pode fazer toda a exploração, o conceito de Self-Service BI se aplicar totalmente a ele. É isso. Até porque o vídeo já deve estar beirando 1 hora já. Mas eu queria mostrar isso. É o poder do Superset com a ferramenta. Ele é uma versão ele tem a versão beta 0.36, salvo engano, essa versão que eu estou utilizando. Então ele é uma ferramenta ainda em desenvolvimento, mas é sem dúvida uma ferramenta sensacional. A ausência de custo financeiro, ele consegue entregar, ele tem uma visualização para celular que funciona muito bem, tá vendo? Isso aqui é uma emulação do celular, então ela funciona muito bem. E fica aí. Essa certamente é a minha contribuição para quem está pensando em trabalhar com a ferramenta. E qualquer dúvida, eu vou postar esse vídeo no meu LinkedIn e no canal meu do YouTube. Lembrando que tem um vídeo da instalação. Qualquer dúvida, só me procurar nesses dois canais que a gente consegue trocar uma ideia aí
e falar um pouco sobre BI, Analytics e esse mundo open source que tem muito a oferecer nesse universo de dados. Beleza? Obrigado.